Muita gente fala sobre a Lei Candir, o que ela trouxe de perdas, algum benefício que tenha ocorrido, mas pouca gente conhece de fato a Lei Candir. E o nosso papel hoje é tentar explicar isso. O que acontece no entorno dessa Lei Candir? O que ela de fato ocasiona de problemas e alguma vantagem que eventualmente possa ter tido. E para isso, nós temos que fazer inicialmente uma viagem no tempo. Nós vamos lá para 1996, onde o governo tucano criou a tal da paridade entre o dólar e o real. Isso era uma ficção, mas o governo tucano criou esta forma de paridade entre ambos, o que aumentou muito, obviamente, as importações e diminuiu no Brasil as reservas cambiais. Ficamos com menos dólar em caixa. Qual foi a ideia, então, naquele ano de 96, a criação de uma lei que isentasse de impostos a exportação de produtos primários? O que buscava o governo federal tucano naquele período? Buscava exatamente trazer dólares para o Brasil, mas sem perder, número um, a paridade dólar-real e, número dois, a capacidade de importar. Isto, por certo, daria problemas e deu seríssimos, nós veremos a seguir. Mas, naquele momento ainda, é bom salientar o seguinte: o governo estava cumprimentando as pessoas com o chapéu alheio, porque os impostos dos quais os produtos a serem exportados foram isentos eram todos estaduais. Como os estados teriam, como tiveram, apesar das perdas tributárias, o governo federal prometeu ressarcir esses estados, entre os quais o nosso, o Rio Grande do Sul, que foi um dos mais prejudicados pela Lei Candir. Esse ressarcimento jamais ocorreu. Jamais ocorreu. Hoje, passados 20 anos, mais de 20 anos, são 21, nós acumulamos perdas da ordem de 50 bilhões de reais, dos quais apenas 20% foram ressarcidos ao nosso estado. Um verdadeiro absurdo. E há outras consequências. Os grandes empresários do setor primário, não havendo mais imposto de exportação, preferiram, por óbvio, plantar e vender para o exterior do que levar para processamento a produção. Vamos pegar um exemplo aqui nosso, muito real, muito concreto, a soja. Terminou praticamente a indústria do esmagamento, que produzia o farelo da soja e o óleo da soja. Nós não tivemos mais, naquele nível que tínhamos, esse tipo de indústria praticamente desapareceu. Mas vejam os números. Até 96, nós tínhamos 80% dos nossos produtos primários processados na exportação e apenas 20% dos produtos não processados in natura exportados. Depois da Lei Candir, nós passamos a ter 60% dos produtos in natura, ou seja, o produto primário sem processamento exportado, e apenas 40% dele já processado, já transformado, já com valor agregado, que é o que ocorre quando vai para a indústria, que é o que gera empregos, que é o que faz girar a economia, que é o que traz a riqueza. Os países que se relacionam com o Brasil, com um comportamento completamente distinto desse, em função da lei brasileira, tomaram as suas precauções e ganharam muito com isso. Nós é que perdemos. Vamos ver primeiro o caso da Argentina. Nesse país vizinho, os hermanos foram bem mais inteligentes que nós. Continuaram com a taxação dos produtos primários, dos produtos processados, todos para exportação, e tiveram essas exportações muito aumentadas, em percentuais expressivos. Então, voltando ao caso do Rio Grande do Sul, percebam bem, o que ocorre numa situação como essa? Aquele produtor, né, que planta e colhe, ao invés de mandar para a indústria, onde pagaria imposto, ele passa a exportar direto. A indústria termina, é óbvio, mas é uma questão matemática. E, portanto, o nosso prejuízo como Estado é gigantesco. Por isso as perdas tão grandes que eu falei agora há pouco. Mas se nós voltarmos ainda na análise desse período histórico, nós vamos ver que lá fora, na China, por exemplo, a adaptação do governo ao nosso tipo de legislação foi totalmente benéfica aos chineses e prejudicial a nós.
o nosso produto in natura, o nosso produto primário, quando sai daqui sem impostos, entra lá sem taxas também. Lá na China, ele é processado, ele é esmagado, por exemplo, a soja, o esmagamento, a transformação em farelo, a transformação em óleo, gerando milhares ou milhões de empregos e depois voltando para o Brasil processados esses produtos. Ou então, de forma pior, a riqueza chinesa vindo aqui no nosso país comprar as nossas indústrias estratégicas, importantíssimas para o desenvolvimento e que deixam de ser propriedade do governo brasileiro, do Estado brasileiro, da nossa sociedade. Tanto é assim que tem gente que diz que a Lei Candir é um negócio da China e para a China. Mas nós temos uma situação que permanece. O que ocorre nesse momento? Nós temos 4 bilhões ao ano, 4 bilhões a cada ano de prejuízo para os cofres públicos no Rio Grande do Sul. 4 bilhões. Isso aí nos custa educação, isso aí nos custa saúde, isso aí nos custa segurança, isso aí nos custa desenvolvimento, isso aí nos custa empregos, isso aí nos custa tudo. 4 bilhões ao ano que nós temos de prejuízos com a Lei Candir no Rio Grande do Sul. Por isso nós encaminhamos uma vontade política que é a única maneira de resolver esse problema. Definitivamente ele é gravíssimo. Nós temos que lutar por duas questões. A imediata revogação da Lei Candir e o ressarcimento das perdas que ela nos causou. Não pensem como que todos perdem com a Lei Candir. Não pensem que é à toa que ela passou por 2 governos do PSDB em nível federal, sem ser mexida, 2 governos do PT no mesmo nível e um governo do PMDB atual no mesmo plano. É porque há muita gente ganhando muito com a Lei Candir. E basicamente são essas grandes empresas de exportação ligadas ao agronegócio e que não permitem que qualquer governo se mobilize para revogar a Lei Candir. Mas não há outro caminho. Qualquer outro discurso é ilusório. Qualquer outro discurso é de alguém que ou não conhece o tema ou tem compromisso com os lucros dessas grandes empresas que compram do pequeno produtor, exportam para todos os países, particularmente a China, sem pagar qualquer tributo estadual e oferem lucros extraordinários. Por isso nós repetimos, o caminho político é a revogação da Lei Candir e a luta jurídica é pelo ressarcimento das suas perdas para o Estado do Rio Grande do Sul.